Olá, meu nome é Gabriela Marques e eu sou bolsista da UFJF. Sou orientada pelo professor Marco Aurélio e hoje vamos trabalhar um pouquinho, continuar a trabalhar sobre o livro Os Porquês da Matemática. E este é o capítulo 5, que trabalha grandezas e medidas. E aí eu trouxe pra gente entender um pouquinho, um resuminho, bem simples, fácil e acho que vai facilitar para entender. Muitas pessoas confundem grandezas e medidas, acham que é a mesma coisa, mas no fundo em si não é. E aí eu trouxe aqui para a gente poder diferenciar um pouquinho cada uma. Então vamos lá para a definição. Grandeza é algo que pode ser medido ou comparado. Medidas são valores para representar uma grandeza, tá bom? Aí eu trouxe um exemplo aqui para a gente poder entender. Grandeza e medida. Eu tenho aqui que a grandeza é o comprimento e a medida são 5 metros. A grandeza eu posso comparar e a medida não tanto, né? Mas a grandeza eu posso comparar, tá bom? E aí, vamos lá. O tempo é uma grandeza e a sua medida é 5 segundos. No caso, o exemplo, tá bom? E a massa é uma grandeza e a medida é 5 quilogramas. Temperatura é uma grandeza e 5 graus Celsius é uma medida. Volume é uma grandeza e 5,5 litros, ou seja, 5 litros e meio, é uma medida. Então, o que a gente pode obter disso? Que a gente pode considerar que a grandeza é como se fosse o nome que eu posso dar para uma medida, né? Então, 5 metros é o comprimento de algo, né? 5 segundos é o tempo de algo que eu estou contando, né? Então, a medida é algo que eu estou contando. E a grandeza é um nome que eu posso dar para essa contagem, né? Um comprimento, e como está aqui, a temperatura, né? Volume. Então, é isso. E aí, como que a gente pode fazer para medir uma grandeza, né? O passo a passo, eu coloquei aqui. Primeiro, para você medir uma grandeza, você escolhe a unidade de medida. Então, você vai escolher uma unidade a qual você quer trabalhar, porque vai ser uma referência fixa usada para comparar a grandeza, né? Então, vou poder usar como exemplo metro, centímetro, quilômetro, quilograma, litro, segundo. Então, eu vou separar uma unidade de medida, né? Mais para frente a gente vai ver as unidades de medida, que eu coloquei uma tabelinha para a gente poder ver, tá? Então, é mais ou menos isso. Segundo, escolher um instrumento de medição. E aí eu posso escolher um aparelho que permite medir com precisão quantas unidades cabe dentro dessa grandeza, né? Como exemplo, a régua, né? Que eu vou poder medir 1 metro. Se for metro, eu posso usar a régua. Posso usar a trena, né? Se for a trena, eu posso medir 1 metro, né? Centímetro, quilômetro não, né? Mas centímetro. Balança, eu posso medir o quê? O quilograma, né? É um instrumento que eu vou usar para eu poder conseguir medir. O termômetro, eu posso medir a temperatura, né? O Celsius, o grau Celsius. Relógio, eu posso medir o tempo que eu gasto para fazer algo, né? Ele está sendo um instrumento para me ajudar a medir, né? E o terceiro, realizar o processo de comparação. É o ato de usar o instrumento na prática para comparar a grandeza com a unidade padrão. Um exemplo, medir o tempo de uma corrida. Medir o tempo da água, a temperatura da água,
medir o comprimento de uma parede, tá certo? Aí vamos para os conceitos fundamentais de medição. A adequação das unidades de medida. Significa escolher a unidade mais apropriada para medir uma determinada grandeza. Essa escolha depende do tamanho do objeto, né, da situação em que ele está, do nível de precisão que eu preciso, né, do nível de precisão necessário. Quando selecionamos a unidade correta, evitamos medidas difíceis de interpretar com números muito grandes, muito pequenos ou confusos para quem vai estudar ou ler o resultado. Então, para medir um exemplo, né? Para medir a altura de uma pessoa, usamos metros e não centímetros ou quilômetros, né? O que faz mais sentido, né? Eu vou usar a metragem, né? O metro, para eu poder medir alguém, né? Se eu for usar em centímetros, vai ficar um número enorme, né? Se eu for usar o quilômetro, vai ficar estranho, né? Então, um metro, ele facilita muito para você poder medir alguma coisa, por exemplo, o tamanho da pessoa, né? Se você for medir uma pessoa em centímetros, ela vai ficar, aparentemente, vai ser gigante, né? Porque o número vai ser enorme. E se você for medir em quilômetros, né? Vai ficar meio estranho. Então, é melhor você medir em metros, né? Que é mais usual, né? Então, unidades de medidas não padronizadas são aquelas que não têm tamanho fixo e variam entre pessoas e situações. Por isso, não fazem parte do padrão universal. O que significa? Que se eu usar uma unidade de medida minha, talvez a outra pessoa não vai entender ou não vai fazer diferença, né? Para ela. Por quê? Porque a minha unidade é minha, né? Não é algo padrão que todo mundo possa usar, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui. Um palmo, um passo, uma xícara, uma folha, uma garrafa. Eu posso usar qualquer coisa para poder medir algo, só que não é padrão, né? Ninguém ou tipo, a medida, né? O meu palmo é diferente do palmo da minha mãe, do meu pai, né? Então, assim, se eu for medir algo com o meu palmo, vai dar tamanhos diferentes, medidas diferentes, né? Mas temos aqui as unidades padronizadas, que possuem tamanho fixo e seguem um padrão universal e são iguais para todos, permitindo medições precisas e comparáveis. Ou seja, temos também a padronizada. O que significa? Que todos podem usar, né? Que são iguais para todos. E aí, o que nós temos de exemplo? O metro, o centímetro, o litro, quilograma, é usual para todo mundo, né? Se eu falar assim, que a mesa mede 2 metros, todo mundo vai entender que ela mede 2 metros, porque é algo padronizado. Agora, se eu falar assim, meu palmo mede 10 centímetros, tá, mas o meu e o da outra pessoa não vai medir 10 centímetros, né? Então, o próximo aqui. Números que são resultados de medições. São números que aparecem quando medimos algo usando os instrumentos de medida. Uma mesa mede 2 metros, que nesse caso foi utilizado uma régua ou uma fita métrica, né? Então, esse 2 que aparece aqui, 2 metros no caso, é o número que eu medi e deu este número, né? O resultado de medições é o número que aparece quando medimos algo, né? Então, no caso aqui, eu usei uma medida padronizada e o meu instrumento de medida foi a régua ou a fita métrica, que ao medir consegui obter 2 metros. Vamos para o próximo, então.
Classes de medidas. Medida de comprimento é a forma de saber o tamanho de algo. Para isso, usamos unidades de medida, que são organizadas em uma tabela e são escolhidas conforme o tamanho que queremos medir, né? No caso, eu usei a grandeza do comprimento, né? Eu tenho aqui metro, né? E se eu multiplicar por 10, eu tenho o decímetro, né? E se eu dividir por 10, eu tenho o decâmetro, tá bom? E assim a gente vai dividindo por 10, né? E vamos chegar no quilômetro. Ou a gente multiplica por 10 e vamos chegar no centímetro, no milímetro, né? E assim a gente vai fazendo a medida, né? Mas são as mesmas coisas, tá bom? Medida de massa. É a forma de saber medir o peso de algo. Para isso, usamos unidades de medida que estão organizadas em uma tabela e que são escolhidas conforme o peso que queremos medir, né? Então, se eu quiser medir em grão, se eu quiser medir em quilo, né? Eu coloco a unidade aqui. Depois eu vou fazer exercícios, tá bom? Pra gente poder trabalhar essa parte. Eu vou colocar exemplos também, para ficar mais fácil de a gente poder entender, tá bom? E aí, se eu quiser mudando de unidade, né, de medida, eu posso multiplicar, tá bom? Eu vou multiplicando, eu chego em grama, vou para miligrama, tá bom? Tenho aqui a capacidade também, medida de capacidade, que é sobre o litro, né? A gente vai medir o litro. É a forma de saber quanto um recipiente pode conter, por exemplo, líquidos, né? Para isso, usamos unidade de medida que estão organizadas em uma tabela e são escolhidas de acordo conforme a quantidade que queremos medir, né? Então, aqui temos litro. Se eu quiser multiplicar, eu vou por decilitro, por centilitro, por mililitro. Se eu quiser diminuir, né, no caso, dividir por 10, eu vou decalitro, hectolitro e quilolitro. É isso mesmo, né? Mas é só isso mesmo. E assim vai continuando. Aqui eu tenho a unidade a medida de tempo, né? A medida de tempo, ele é diferente, né? Não temos a parte assim dessa tabelinha que nós vemos aqui. Vemos aqui que é a forma de saber quanto tempo passa ou quanto tempo dura alguma coisa. Usamos unidades de medidas organizadas em uma tabela, como segundo, minuto, hora, dia, entre outras, escolhidas de acordo com o tempo que queremos medir. Por exemplo, aqui eu vou medir o tempo em horas, minutos e segundos, né? Se eu quiser medir em horas, eu deixo em horas. Se eu quiser para minutos, eu multiplico por 60. Se eu quiser em segundos, eu ainda multiplico por mais 60. Se eu quiser, se eu tiver em segundos, se eu quiser para minutos, eu divido por 60. Se eu tiver em minutos, se eu quiser em horas, eu divido por 60. Então, fica nesse ciclo aí, tá bom? Superfície ou área, né? Isso aqui é a questão que quando você quer medir uma casa, né? Você quer saber quantos a área, assim, por exemplo, do chão, né? Eu quero medir a área do chão da minha casa, então eu vou medir em metros quadrados, né? Então, vamos ler aqui pra gente poder colocar de uma forma mais, né? Pra gente poder entender. Desculpa, pessoal. É a forma de saber quanto espaço de uma superfície ocupa. Usamos unidades de medida de área, como metro quadrado, e que são organizadas em uma tabela e são escolhidas conforme
queremos o tamanho, né? Conforme a gente vai escolher o tamanho que a gente quer medir. Então, se quiser medir em metro quadrado, né? Eu vou medir em metro quadrado. Se eu quiser transformar esse metro quadrado em outras unidades aqui, né? Eu consigo medir, tá bom? É só eu multiplicar por 100. Aí, nesse caso, como é o quadrado, eu multiplico por 100. E aqui é o volume, né? Se eu quiser saber o volume de alguma coisa, quanto espaço algo ocupa, nós usamos o metro cúbico, né? E aí é só multiplicar por 1000, tá bom? E se fosse 4, né? Tipo metro a quarto, é só multiplicar por colocar mais um zero, né? Ou seja, 10.000, né? E assim vai indo, tá bom? Pessoal, eu agradeço por ter assistido, quem assistiu. Hoje não foi tão bom, porque a matéria foi um pouquinho curta, mas eu vou trazer exercícios para poder fixar essa parte, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e estou aqui tentando melhorar, tá bom? Até mais e até a próxima aula.